Estamos de volta e nesse quarto bloco debatendo o mercado editorial e hábito de leitura em um país que precisa de ler definitivamente mais. Há pouco tempo, nas páginas amarelas da Veja, o dono do Netflix, o CEO do Netflix, disse que os seres humanos cozinham, dormem e trabalham relativamente igual nos últimos 20, 30 anos. Poucas mudanças. E que para todas as outras coisas o Netflix ia disputar. Repito, a gente come, dorme e trabalha e faz as higienes do mesmo jeito nos últimos 20, 30 anos. Mas que para todas as outras coisas ele ia brigar e ele ia discutir, assim. Não como apaixonados por leitura como somos. De fato, a cultura do Netflix, essa coisa mais direta, Marília, mais visual, uma meninada que está lendo pouco, isso tem interferência no mercado editorial? Claro que Com tem. certeza. Netflix tem pesquisas em países da Europa que Teve mostram, a Copa do Mundo, né, que houve uma redução de leitura em função da Netflix. Não é só a série, né, e são séries muito boas, eu também assisto, e os filmes como concorrente, mas a questão do tempo. Hoje você assiste mais, então você tem menos tempo para ler. Mesmo você que é leitor, você acaba tendo menos tempo para ler. Qual que é o prejuízo disso, Marília, para uma sociedade, para uma família? Olha, já se discute isso muito na academia, mas a experiência é muito recente. Eu estou falando exatamente da leitura no mundo virtual, da leitura em que eu vejo uma palavrinha, clico, vou para outra, e quando eu vejo, estou num vídeo que eu não sei nem como é que fui parar ali. Né? Não se sabe ainda quanto será o impacto disso sobre o raciocínio, sobre o desenvolvimento de argumentos, porque a leitura tradicional, ela é linear e ela te dá um tempo para reflexão, ao mesmo tempo ela te exige um tempo de concentração, né? A leitura escrita exige, e ela te dá um tempo de reflexão que é muito comum quando você está lendo, você parar e ler o parágrafo de novo ou parar e pensar um pouquinho. Sim. É muito comum da prática leitura. E não se sabe ainda se essa leitura interrompida, fragmentada e de pedaço, que é o pedaço do artigo, é o resumo do artigo, é o pedaço do livro, nunca é da coisa inteira, né? Mas a gente tem uma tendência forte hoje para a volta de clubes de leitura, onde as pessoas se reúnem para falar de livros inteiros que leram. Por quê? Focar, né? Essa experiência é uma experiência única, que eu vou discordar do CEO da Netflix com todo respeito, né? Data vênia, mas que essa experiência não foi substituída. Essa experiência dessa leitura, essa leitura que nos faz ver o outro por meio da literatura, que a literatura você encontra a experiência humana que não é a sua, não tem nada a ver com a sua, e ao mesmo tempo te emociona, te prende, te faz pensar. E não importa a plataforma, né, Marília? Você pode ler no celular, você pode ler no Kindle. Leida, Marília, Igor, eu coloquei o Netflix como uma questão assim, ótimas produções, né? Sim. Tem um lá do Hitler Inner Circle, um formato bem comum no Netflix de fazer documentário. Um narrador contando uma história e aí uma mistura de imagens reais e atores, né? Esse o Círculo Fechado de Hitler, algo desse tipo. Bacana, muito legal. Agora, e com relação à rede social comum? O sujeito fica rolando, Igor, fica rolando no Instagram lá, cara, assim. No fundo, ele ficou ali 1 hora, ele não produziu nada, ele não perde muito não, tempo. É o que você falou. Então, tudo é muito desafiador, assim. Eu acho que eu coloco a proporção, assim, tudo quando surge algo novo, a gente fica questionando o que isso vai virar, né? Foi assim com a televisão, quando era rádio. Assim, quando surgiu o rádio, enfim. Tudo surge e, de alguma forma, a gente fica questionando. Vai substituir? Vai ganhar um novo espaço? Como isso vai se conformar ali no tecido social? Eu acho que a ideia, né, com essas redes sociais, elas chegam, e Netflix, e on demand, enfim, o que for, chega, conquista, dá um boom e depois ele vai ganhando o seu espaço que é próprio. Foi assim com a televisão, o rádio não deixou de existir porque a televisão existiu, eu acredito a mesma coisa com o livro, porque a Netflix existiu. Na verdade, são espaços diferentes e momentos diferentes da sua vida. E a gente acredita muito nisso, porque que foi a forma como a gente decidiu investir em clube de livro, né? Clube de assinatura. Porque, de alguma forma, a gente aproximar do cliente e entender como ele está vivendo esse mundo de tanta informação. E o que a gente tem conseguido perceber?
tudo contribui. Assim, a gente pode usar a rede social para contribuir para conquistá-lo para uma nova leitura, para um novo desafio. Por que não ler mais no ano que está chegando? Por que não ler mais no mês que vem? Por que não ler mais com seu filho? Por que você já pensou nessa questão? É um bom espaço por ele ser bem disperso e por ele estar ali, você está navegando e sendo exposto a várias informações de Agora, Igor, de Marília, fisgar. Leida, o sujeito que está até agora, no quarto bloco de um programa falando sobre mercado editorial, é porque ele curte ler e está querendo entender o processo. Como que é possível entender uma pessoa que está conosco, então provavelmente ele não fica lá horas e horas no Instagram, não, para estar agora nesse último quarto de hora em um programa sobre mercado editorial. Como é que é possível de levar, Marília, essa reflexão para casa, para que esse cara também não faça com que esse adolescente que curte muito Facebook e Instagram deteste livros? Não precisa. E agora eu vou te dizer uma coisa curiosa que tem me intrigado na última década. Como que algumas coisas que apareceram na internet, como novas abordagens, novas linguagens, né, os vloggers, youtubers, etc., começaram a lançar livros e encher as editoras e fazer livros de papel, autógrafos. Conversa. Livros de papel. Todo mundo surgiu na nova modalidade. Agora a pessoa vai assistir o YouTube. Beça, né? Vende a beça. Não é intrigante isso? Que as pessoas que nasceram nessa mídia que supera, que avança, que desejem registrar e quem assiste é fã dele, quer comprar o livro dele, pegar autógrafo. Isso para mim é um sinal. E sem contar os livros escritos bola, contando Marília. sobre o fim do livro, gente. Ninguém fala sobre o fim do livro num blog. Você escreve um livro sobre o fim do livro. Um sinal de que essa cultura escrita, ela permanece. Sim, sem dúvida. Porque ela foi um patamar que a humanidade atingiu quando começou a registrar o seu pensamento, a sua experiência, a sua fantasia, sua reflexão. Para mim, ainda não superado. O que nós ainda estamos tentando fazer como humanidade é deixar o nosso registro do que eu senti, do que eu passei, do que eu vivi, etc. E o livro ainda não encontrou algo parecido. Todos vocês devem ter passado pela experiência de ter lido um livro. Quem lê o livro primeiro e vê o filme se decepciona. Porque o livro te dá o seu tempo. O tempo da sua mente, o tempo da sua fantasia, e também das coisas que você mesma liga pela sua vivência. E o livro e o filme tem a visão do diretor que não é a sua. Não é aquele monstro que você imaginou. No livro você é criador também, é co-criador da história, livro marcou a minha juventude, que foi O Exorcista. Eu adoro aquele filme Exorcista clássico. Mas ele é muito menos aterrorizante do que a minha leitura, que eu não lia depois das 5 horas da tarde, porque eu tinha medo. Jamais lia depois das 5. Tinha essa regra, antes que o sol se colocasse. Então, assim, o livro não parece dar sinais. Tanto que o pessoal que está nas outras mídias quer fazer o seu livro sobre o seu vlog, sobre... Eu não estou entendendo. Eu sempre me pergunto, não estou entendendo isso. Falando um pouco do que a gente vive, né, no clube. A gente manda os livros mensalmente, tem uma curadoria, ele escolhe, né, dentro daquela curadoria o livro que ele vai receber. Conta um pouquinho como é que funciona. Um clube de assinatura, o nosso especificamente, ele funciona com um grupo de curadores, né, de consultores literários, que hoje a gente tem exemplos, Ana Maria Machado, a Leila Ferreira, o Ilan Breman, que é de livros infantis, o Menalton Braff, que é um autor do sul do Brasil. E eles fazem a seleção e o cliente recebe de acordo com aquele cardápio mensal que é disponibilizado para ele. Aí ele pode escolher? Pode escolher dentro daquele cardápio. Ele escolhe tem um crédito de X livros? Não, ele escolhe prioritariamente, o pacote dele é 1, 2 ou 3. Então ele vai receber, vamos supor que ele escolheu de 3. Ele vai escolher 3 desses consultores para escolher o livro para ele prioritariamente. Ah, entendi, legal. Mas caso ele queira mudar cada mês, ele pode mudar, não tem problema nenhum. Então ele vai receber. E aí, como acontece depois que ele recebe? Naturalmente, as pessoas querem falar sobre aquele livro. Então eles buscam outras pessoas nas redes sociais. Nós temos um grupo no Facebook para os assinantes. A gente posta, eles pedem informação, então a gente tem um blog só para falar sobre cada livro. A gente tem canal no YouTube com vídeos falando sobre as obras daquele mês, por que foi escolhida, por que ela está sendo indicada. Então, as pessoas pedem informação o tempo todo para complementar a leitura dela, a interpretação dela sobre aquela obra. E a gente já está tendo grupos físicos em algumas lojas. Por exemplo, Macapá, a gente tem, que foi super surpreendente para a gente. Que uma das nossas assinantes de Macapá procurou a gente para construir um grupo e discutir as obras do clube na loja. Então, ela levou um grupo de 10 pessoas hoje, mais ou menos, que discutem todo mês os livros que eles recebem pelo Clube Leitura, lá na loja de Macapá. Que legal. Leida, como pensar essa estrutura
e fazer com que, a gente está caminhando para o finalzinho do programa, estimular mais as pessoas. O sujeito que tem lá um texto ou uma ideia, pode procurar a Leida lá no Páginas e tentar um sonho de publicar um livro? Com Quase certeza. todo mundo que lê um pouquinho tem um pouco dessa ideia. Com certeza. E, assim, como eu disse, as pequenas editoras oferecem, né, cada uma um perfil diferente, né, cada uma trabalha com um tipo de livro, alguns mais com infantil, outros com poesia, romance, nichado, né? etc. Então, tem várias opções hoje para se publicar um livro. Tem a edição independente também, né, que a pessoa pode publicar sem editora. Sim. E uma coisa que as pequenas trabalham muito hoje são as vendas diretas, as vendas em feiras, né? Cada vez mais nós temos feiras literárias. E eu, às vezes, vou até para outras feiras de gastronomia, cerveja e tal, coloco minha banquinha lá de livro. Tem sido uma experiência interessante. Legal. E aí, quem quiser, por exemplo, comprar pela Páginas na Tem o site. internet... Eu vendo na Amazon também, Sim. no estante virtual, todos os canais possíveis. E também no site da editora. Show de bola. Que alegria tê-los cá. E vendo na leitura também, um Isso, pouquinho. né? Que legal. Que alegria tê-los cá. Nossa, tentar levar isso como hábito para mudar a vida das pessoas. Por hoje é só. Na próxima quarta-feira, o Horizonte Debate estará de volta e nós contamos com a sua participação. Não adianta você querer montar uma casa onde o seu sonho é o seu filho adolescente leitor, inteligente, cabeça boa, se você não desligar a televisão, o rádio de vez em quando, a internet definitivamente, o Facebook, o Instagram, definitivamente você não desligar isso e abrir com seu filhote uma leitura legal, um livro legal. Um abraço e até o próximo programa. Tchau!